Vamos lá, isso aqui era pra ser uma live de ZZ, porém, eu vou fazer um reactzinho aqui das maiores pedradas do Brandon. Meu Deus do céu. Ó aqui a droga do título, mano. Mulher falando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Aliás, ele bateu 8K, pô, parabéns aí. Por que eu não tô inscrito aqui no canal? Aliás, esse bagulho, essa conta que eu uso aqui pra fazer os reacts é uma conta de. É uma conta de reacts que eu fiz pra. A minha conta que eu. Dentro da conta que eu tenho, que eu uso o YouTube Premium. Como que eu faço o react direto no PC? Não faz muito sentido, mas beleza. Eu devia estar usando o meu canal de HPNG Cortes, na verdade. Beleza. Vamos lá. Vocês se lembram quando um filme ter ganhado o prêmio significava alguma coisa? Você pode odiar Senhor dos Anéis, Star Ah, Wars e Harry Potter, mas uma coisa é fato: as pessoas ao menos assistiram esses filmes. E a ok. esmagadora Eles não estavam larpando. Não estavam larpando, fingindo ser fãs da porra. Eu acho, né? Hoje em dia tá foda também. maioria gostou. Mesmo eu, que não gosto de Harry Potter, consigo reconhecer o porquê de tanta gente ter gostado dos filmes e livros. E o Sim. porquê dos filmes terem ganhado os prêmios que ganhou. Mulher Falando é um filme que ninguém assistiu. É realmente o nome do filme, puta que pariu. E ainda assim ganhou em torno de 82 prêmios Ah, e vai se fuder, 220 irmão. indicações, incluindo um Oscar de melhor roteiro adaptado, coisa que Harry Potter, em sua Adaptado? É série um de livro essa bosta? 8 filmes originais, nunca ganhou. E não é como esse filme fosse um filme subestimado e por isso, mesmo que ninguém tenha visto, os prêmios seriam justificáveis. Pelo nome do filme e o fato do filme não ser de comédia, você já deve saber o porquê desse filme ter ganhado O filme não ironicamente se leva a sério. Eu já não posso esperar nada disso aqui, mano. Olha isso aqui. os prêmios que ganhou. E o absoluto estado das premiações, Meu não só Deus. de filmes, de hoje em dia. Premiações foram de uma constatação de qualidade artística para um projeto de vaidade, apenas É, utilizados para que positivistas possam defender suas propagandas disfarçadas de maldito positivista, entretenimento. Mulher safado. Falando é a constatação óbvia desse Joga em fato. pedra em todos eles. Todos eles. Esse filme é O Rei Está Nu, o filme, com a diferença que se Hein? alguém aponta o quão merda o filme é, ao invés de ser acusado de ser apenas burro, também é acusado de ser misógino. E como eu já sou um Oh, meu misoginista Deus. orgulhoso, eu irei aqui apontar e dizer: O Rei Está Nu. O filme é baseado em um livro, que por sua vez é baseado em um fato real que ocorreu na Bolívia, em uma comunidade menonita. Menonitas são um grupo étnico-religioso, evangélico e pacifista, Étnico que teve religioso? Como assim? Da Bolívia ainda? sua origem na Suíça, mas se espalharam por toda a Europa, principalmente em países nórdicos, eslavos e germânicos. Muitos deles vieram para as Américas, principalmente para a América Latina, onde mesmo na América Latina, eles mantêm suas tradições europeias, inclusive não falando o português e o espanhol. O caso em questão foi um crime onde 8 homens, não todos os homens menonitas das comunidades na Bolívia, foram condenados por estupro e abuso sexual de 151 mulheres e crianças. Eles Graçou. invadiam casas alheias e utilizavam sedativos de animais para estuprar as mulheres. Um homem chamado Porra. Abraham pegou um deles em sua casa, e isso acarretou na confissão de outros 7. A matéria da BBC implica fortemente que a maioria das comunidades menonitas da Bolívia são favoráveis à soltura desses criminosos, mas sem dar números exatos. Primariamente, citam líderes religiosos menonitas, que desconfiam da veracidade dos crimes, para demonstrar como os conservadores cristãos gostam mesmo de passar pano para estuprador, como se uma das leis impostas Como se numa das leis. por Deus, não fosse de apedrejar estupradores até a morte. Sem contar Caralho. com o fato de que foram homens que capturaram esses criminosos. E o citado que descobriu os crimes, sendo explicitamente vocal em seu desejo de que eles deveriam apodrecer na cadeia. Mas claro, não há nada que o cristão conservador goste mais do que nossas mães e filhas sejam estupradas. Como já diria Tá Cristo, foda. e as Ele não mede as palavras, você solta as verdadeiras pedradas. E sim, chame as coisas pelos seus verdadeiros nomes. mulheres casadas são proibidas, salvo as que as vossas mãos direitas possuem. Assim Deus vos prescreveu. Ops, não foi Cristo que disse isso. Foi Maomé. Melhor deixar quieto, né, galera? O Caralho. filme é uma versão bem exagerada da matéria da BBC. Implica fortemente que não apenas os homens que foram presos eram estupradores, como também todos os outros homens da colônia. E os que não são, no mínimo, apologistas de estupradores, que Caralho. se juntaram para pagar a fiança deles, forçando as mulheres menonitas a perdoarem seus estupradores e a continuarem a conviver com eles. No filme, os estupradores só foram entregues porque uma das mulheres teria descoberto e iria matá-lo. Todos os homens da colônia acobertavam os estupros, dizendo que eram feitiços demoníacos que as mulheres estavam experienciando quando dormiam. Esse é o início do filme, com elas no celeiro fazendo uma votação para decidir se elas deveriam ficar e conviver com os estupradores, se elas deveriam ficar e lutar, ou se elas deveriam ir embora da colônia. Porque você sabe, democracia é tudo que deveria estar em todas as formas de convívio É social. claro, não é só tipo você ter apoio da mente e ver o que é bom pra você ir lá fazer. Não.
Caralho, mano, que coisa horrível fazer um filme. Não, ó a porra do roteiro e o contexto. Qual o motivo que eles vão fazer a merda de um filme desse? Beleza. A única maneira que se existe, e deveria existir, pra se resolver qualquer problema na sociedade. Tem apenas um homem com o rosto no filme inteiro, que é esse cara patético que fica pedindo desculpa por ser homem o tempo todo. Vai se Ele só fuder. tem passe pra tá aí, porque teria sido excomungado da colônia e as mulheres precisavam de alguém pra transcrever suas discussões, visto que elas são iletradas, pois a colônia impede que as mulheres frequentem escolas, Puta coisa que não tem nada a ver com a cultura menonita real. Aparentemente, você pode descaracterizar uma cultura de minorias, contanto Desde que que você possa fazer a droga de. Desde que você possa fazer proselitismo político. ela seja branca, cristã e conservadora. Depois de falarem o filme inteiro, obviamente que elas decidem a fugir. É bem óbvio desde o início, mas leva o filme inteiro pra chegar nessa conclusão. Como você pode imaginar, o filme é cheio de simbolismo. Em fato, o filme começa dizendo que é uma obra de fruto da imaginação feminina, o que, sabendo o tipo de coisa que mulher gosta de imaginar, não me Então é surpreenderia meio. se É problemático, eu diria. esse filme fosse um fetiche doentio de mulher. O filme não é sobre a colônia menonita, é sobre a sociedade patriarcal. É isso que a colônia representa. não me diga. Tanto é que se você vê o filme, sem o contexto que dei, você nem ao menos saberia o que significa a palavra menonita. As mulheres, mesmo sendo iletradas e caipiras, formulam frases como esta. É assim que queremos ensinar as nossas filhas a se defenderem? Fugindo? Fugindo não, partindo. Estou falando Eu prefiro sobre ficar pra partir. lutar, atirar no coração de cada homem e enterrar eles em covas do que fugir. Mesmo que eu perca o paraíso por causa disso. Salomé, a Greta estava falando sobre partir e não fugir. O exemplo que ela deu não foi nesse sentido. É, por favor. Isso. Ó, ó a incongruência no roteiro, mano. Ó isso aqui. Perdoem a minha mãe por ter usado a palavra errada. Foi um pecado tão terrível que foi preciso a Salomé agir para corrigi-la pelo bem de toda a humanidade. Partir e fugir são palavras totalmente diferentes e com significados diferentes. E cada uma delas diz alguma coisa sobre nós. Isso não é como uma pessoa iletrada fala. Pessoas iletradas falam assim. O nome do filho do Luva de Predeiro é Cristiano Ronaldo da Caralho. Gama Laurino Santana. Que é o nome da mãe. minha mulher, né, velho? Receba. Receba. Entendi. Isso também faz parte do simbolismo do pariu. filme. O filme quer simbolizar que mulheres são incríveis por natureza. Assim Ok. como toda obra ocidental de ação que possui a mulher protagonista. Tudo que impede a mulher de brilhar é a sociedade patriarcal. É claro. Mulheres não possuem um arco de desenvolvimento de personagem, como um personagem masculino possui. Porque mulher Pior exemplo. Ó o exemplo do maluco. Mas beleza, tem contexto, tem história, tem roteiro. Mulheres não possuem falhas. A única falha de uma personagem feminina é a sociedade patriarcal, que segura Essa ela de mulher. Bacana. Olha isso aqui, mano. Quem tá escrevendo essa bomba, na moral, cara? Cara, eu preciso saber o nome do canal desse cara. É Brandon. É Brandon. alcançar seu potencial completo. He contributed immensely to the field, so I won't roast Tony Stark off rip. But I don't have $1 billion. Tony Stark was able to build this in a cave with a box Puta of que pariu, scraps. mano. É por isso que as mulheres desse filme possuem essa eloquência, mesmo sendo dito que elas são iletradas. É por isso que é implicado que elas são tão inteligentes, ou até mesmo mais. Eles que forçam o bagulho pra aparecer. Pra tentar criar uma narrativa deles, mano. É engraçado um bagulho desse. Tipo, não segue nem não segue nem a história que estão criando e nem façam com que criam um certo apelo na narrativa que estão tentando puxar, porra. Qual a ideia disso? Esse cara patético, mesmo com o fato de ele ser um professor e ter ido na universidade. Você e as outras poderão usar o Cruzeiro do Sul para se orientar. Se você cerrar o punho da sua mão direita e alinhar o punho com o ângulo da cruz, então a ponta do seu dedão vai apontar para o sul. Ok. Vai que ensinar porra é as essa? outras. Vou dar uma bela aula de navegação. Já tinha conhecimento sobre esse truque? Claro que sim. Hein? Eu queria que existisse alguma coisa que você não soubesse para eu te ensinar. Que porra é essa? Calma aí, que porra é essa? O cenário meu beta máximo. Mais, mano. Deus me livre ver esse filme.
Na moral, Outra coisa cara. a se notar é como elas se referem aos estupradores, que são os vilões do filme, simplesmente como homens. Os homens são aqueles que a mulher quer atirar no coração de cada um, não os estupradores. Por isso os homens do filme não possuem rosto. Isso é feito para desumanizar o vilão. Porém, mais do que isso, no caso desse filme, é feito para passar a culpa do ficcional pro real. Pois, como eu disse, o filme não é sobre a colônia menonita, é sobre a sociedade patriarcal. Os homens que elas se referem não são os homens do filme, mas sim os homens reais. O cara patético que as ajuda simboliza Não como é as homem, por feministas. causa que ele não tem. Ele não vai lá e não. Olha. Não vai lá e mete a cara e faz os bagulho. Não vai lá e não bate de frente com os malucos. Faz essas atrocidades. Né? Então não é homem, não considera homem. Acham que os homens deveriam ser fracos. Vamos listar os Augusto, prós de ficar e eu lutar. acho Depois que vamos devia listar ter os sido contras ninguém de pode ficar e fazer lutar. Acalme-se, por Que favor. desnecessário. Isso é o que você acha, não é o que depois? todas acham. Chamamos Quantas um vezes lado, você tem que depois repetir que não é depois, Com simplesmente licença, eu fugir? posso pedir para vocês falarem uma de cada vez, assim eu posso entender o que cada uma de vocês diz. Leva um certo tempo para transcrever. Quer que a gente levante as mãos como as crianças na sua aula? Seria bom. E eu peço desculpas. Vai se Inseguro. fuder. Alice, você deve pensar que todas nós somos loucas. Eu não. E pouco importa o que eu penso. Que só diz sim, madame. Vamos aos contras de partir. Nós mulheres decidimos o que acontece na nossa reunião. Você é só um professorzinho, fazendeiro fracassado. Foi convidado a estar aqui. Você foi convidado para ouvir o que nós temos a dizer e transcrever tudo. Nada Tomar no mais. cu, viu? Então, Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui. transcreva. Eu peço desculpas por me intrometer na reunião de forma equivocada. Eu não tenho direito. Imagina o absoluto estado de ter esse dedão do pé rindo da sua cara. E ainda é depressivo com tendências suicidas porque desculpa por ser homem. Toma. Por que tem uma arma, Augusto? Que porra é essa, mano? Na moral. Não se mate, Augusto. O melhor de tudo é que no filme das feministas, que elas querem demonstrar como os homens deveriam ser, elas lançam as maiores vermelhinhas. Como nessa cena dele olhando de forma patética enquanto as mulheres flertam com o Chad. Ele sendo rejeitado pela Miss Sol, com ela dando uma desculpa sem nenhum sentido, dizendo que se eles se casassem, ela deixaria de ser ela mesma. E nessa cena dele dizendo que a ama, mas ela não responde. Quem responde é a véia, dizendo que ela ama ele, porque ela ama todo mundo. Brutal. Sem contar que a mulher que Caralho, desrespeita, mano. ele, que tá ajudando elas, continua com o marido que enfia a porrada nela. Esse ela não cresce pra cima. É claro, mano. É claro que continua. Olha, pessoal. Sem contar que a justificativa que eles dão pra ele bater nela não faz nenhum sentido. Eles dizem que é porque ele tava bêbado. O problema é que, como eu disse, menonitas são protestantes. E protestantes, no geral, são extremamente contra bebidas alcoólicas. Ou seja, mesmo na ódio do mais liberal menonita, ainda assim eles seriam contrários ao uso de bebidas alcoólicas. Mas aí eu já tô chovendo no molhado também. Ele fica pra trás pra ensinar Eles os... não seguem a lógica. É tudo... Eles não se importam com o bagulho que estão tentando fazer. Isso querem deturpar e tentar passar a mensagem de jeito errado ainda. meninos da colônia que ficarem a serem betas como ele. É como dizem, as maiores vermelhinhas vêm delas. Sobra nada pro esquerdomacho, nem na ficção. Eu não sei o nome de um único personagem desse filme, porque os únicos personagens realmente importantes são as mulher faladeira. Só que todas elas são o mesmo personagem, o feminismo. Elas são a voz de diferentes graus dessa ideologia. Tanto que bem no início do filme, elas fazem aquele negócio de completar as frases uma das outras que Stranger Things adora fazer. As mulheres mais velhas representam as menos extremistas, responsáveis por deixar a sociedade chegar no ponto que chegou. E as mais novas, diferentes graus de extremismo. O filme gira em torno da ideia da cultura do estupro. Várias cenas do filme explicitam essa ideia. Nunca sobra, mano. Nunca sobra. Não sobra. Aí depois você vai lá e solta as verdadeiras pedradas. Ou você está no Shud ou um Shed. Ambos podem dar ruim. A primeira sendo essa. E se os homens que foram presos não forem os culpados? Mãe, Otcha. por que está perguntando se Otcha, eles... Nós pegamos um deles. Eu vi ele. Mas só um. Sim, só um, mas ele entregou os outros. E se ele mentiu? Temos que considerar isso. Não! Não, isso não é nossa responsabilidade. Não decidimos se eles serão ou não punidos.
Nós sabemos que fomos atacadas por homens, não por fantasmas ou pelo demônio, como nos fizeram acreditar. Nós sabemos que não foi fruto da nossa imaginação fértil, que nos deixaram inconscientes com tranquilizantes para vacas. Nós sabemos que estamos machucadas, infectadas, grávidas. Nós estamos aterrorizadas, loucas e que algumas estão mortas. Nós sabemos que temos que proteger nossas crianças, independente de quem seja culpado. É possível que os homens presos não sejam culpados pelos ataques, mas eles não são culpados por não impedirem os ataques? Eles não são culpados por saberem e não fazerem nada? Como vamos saber se eles são culpados ou não? Mas nós sabemos. Sabemos que tais condições foram criadas pelos homens e que todos os ataques foram possíveis por causa das circunstâncias. Ah, pronto. Aí é foda. É que nem aquele maluco. É que nem, sei lá, o Hanta lá do Jujutsu Kaisen, então. Foda-se. Se bem que tem essa porra aí que fizeram no Jujutsu Kaisen que fica até claro se você não é a porra de um degenerado da cabeça. E eles odeiam feiticeiros. Eles odeiam não feiticeiros lá no clã Zenin, cacete. Eles não odeiam a Maki por ser mulher, cacete. Eles odeiam ela por causa que ela não tem energia amaldiçoada. E elas desprezam tanto a Maki quanto a Mai. Os caras são retardados, mano. Enfim. É nesse nível, então. Assim, eu até concordo entre aspas, mano. Se você vai lá e deixa de fazer. Tá vendo um bagulho errado. Porém, não vai lá e denuncia ele. Você não estaria fazendo parte ou contribuindo para aquilo? Beleza. Até faz sentido, mas peraí, todo mundo tem que pegar a responsabilidade, então, pelos bagulho. Não foi eles que criaram aquela situação. Ou tipo. Todo mundo tem que ter responsabilidade, então? Em resumo, a culpa é dos homens. Cadê a lógica? Se for pra generalizar, até eu faço isso, pô. Da colônia. E que tais circunstâncias Se for generalizar, seja específico. Seja específico. foram criadas e Tem nome aos ordenadas bois. pelos homens. Espera, você está querendo dizer que os responsáveis pelo ataque são tão vítimas quanto as vítimas dos ataques? Que todos nós, homens e mulheres, somos vítimas das circunstâncias pelas quais a colônia foi criada? De Aí, ó. certa forma, sim. De Então, certa forma. pouco importa se a corte os julgue inocentes. Eles são, no fim das contas, inocentes. Sim, eu diria que são. O que ela tá dizendo é que a violência que acontece com as mulheres é culpa de todos os homens, mesmo aqueles que nunca cometeram nenhuma violência contra ninguém, Certo. porque eles perpetuam a cultura do estupro através de uma suposta inércia. Essa inércia sendo, não prevendo quando o estupro irá acontecer pra Ou seja, tá jogando a culpa. Tá jogando a culpa de um bagulho que não aconteceu. Não sei que já deveria estar. Fiquem abertos, é coisa de maluco, coisa de maluco. Não faz sentido a lógica do filme. Tipo, o vizinho estuda a vizinha e a culpa é minha por eu adivinhei. Não é bem. Tipo, dá a impressão de que é isso, né? Mas não é bem isso. Eu até entendi qual que era o ponto. Mas ainda assim, é retardado, não faz sentido. Não faz muito sentido. agir antes dele ser consumado, e não sendo um esquema Tipo, criou um ambiente já propício que isso poderia acontecer. Aí quando acontecer, talvez seria sua culpa. Ou seja, teria que se criar um espaço totalmente seguro para que nada seja possível acontecer. Se fosse isso, teria que limitar as liberdades das pessoas. E aí, qual seria diferente disso de se tornar um escravo? Você quer viver no medo de acontecer algo com você, então você não vive, porra. Se você não quer evitar esse tipo de coisa, seria isso. Me perdoa, mas eu nem preciso ver o filme completo pra saber que é uma merda, PP. mais patético como o cara do isso aqui é filme, que lixo. só fala assim, madame defende as mulheres em todo tipo de situação, mesmo em um caso de falsa acusação, como elas bem falam aí. A segunda parte do argumento é um pouco difícil de entender, porque elas usam o que eu apelidei de dialeto marxista. Não confundir com dialética marxista, isso aí já é outra coisa. Aqui eu tô me referindo à maneira de falar, que é essa maneira confusa onde você utiliza palavras com o intuito de parecer o mais inteligente possível, Mas mesmo que o não faz sentido. custo disso seja sua ideia ficar ambígua, sendo que, muitas das vezes, esse é mesmo o objetivo. Por sinal, eu já disse que elas são iletradas. O que elas estão dizendo é o que Marcuse já explicitou naquela palestra sobre feminismo. Homens são tão vítimas do patriarcado quanto as mulheres. Os homens agem da maneira que agem, como assassinos e estupradores, porque é como a sociedade industrial força os homens a agirem. Por isso os estupradores são 50-50 disso tudo. Meu Deus do céu. Isso, mano. Eles querem dizer que está no DNA masculino, no ambiente como você nasceu pra ser estudador. Olha, mano. Eu já não me importo mais com essa porra.
É assim, então como ganha? Não ganha, mano. Você sempre sai perdendo. Não tão vítimas quanto suas vítimas. Você pode achar que isso que ela disse no filme é insano, que nenhuma feminista legitimamente pensa assim, mas elas pensam. Naquele vídeo meme do "Mas o que é isso?" da Maria do Rosário com o Bolsonaro, que o Bolsonaro diz que a Maria do Rosário não merece ser estuprada e a chama de Meu Deus do céu. vagabunda. O Bolsonaro tava indignado, justamente porque a Maria do Rosário tava defendendo o Champinha, um estuprador e assassino de verdade, com provas concretas. Ela tava defendendo que não fosse abaixada a maioridade penal para 16 anos, para que assim ele não fosse punido de verdade. Aqui um outro exemplo. Segundo essa mulher, aumentar a pena para estupradores não é uma medida eficaz, porque o estupro já foi consumado. Melhor achar outras soluções Mas aí, que? para segurança feminina, do qual eu só consigo pensar na lei da misoginia, que pune o discurso patriarcal. E todas as feministas estavam de acordo, porque quem xinga muito mulher nas redes está perpetuando a cultura do estupro, do qual faz com que os estupradores também sejam vítimas desse discurso. Mas, hein? Sendo que não, você pode até ter alguma influência, mas no final do dia, as suas ações são todas controladas por você, e por isso, de sua responsabilidade. Se você comete um crime, você é o culpado, não a sociedade. Marxistas amam confundir perspectiva com realidade, como se a realidade não existisse. Se você acredita que a realidade não Tudo existe... construção social, isso aí, rapaziada. Tudo construção social. Nada a ver isso aí. E é tudo questão de perspectiva. Corra com toda a sua velocidade e tente atravessar uma parede com a perspectiva de que ela não tá lá. Você pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, mas no final do dia, a realidade é que o copo nem existe e a água já foi esparramada. Pronto. Pronto. O copo não está completo. Outra coisa que quero apontar é essa lógica idiota de garantista, que não adianta ter punições severas para crimes, porque eles já foram cometidos e isso não assusta os criminosos. O objetivo da justiça não é... Então vai lá, então vasca todo criminoso. Pronto. Aí, ó, acabou. Mano, então eles estão querendo fazer o quê? Pré-crime nessa porra? O quão perigoso não é isso? Ó, vocês já chegaram a assistir aquele anime lá, Psycho Pass? Psycho Pass? Psycho Pass. Psycho Pass? Isso, Psycho Pass. É basicamente um anime que fala sobre pré-crime. E que isso é uma bosta. Não sei, cara. Provavelmente estou larpando aqui. Provavelmente. É isso aqui, ó. Um anime que aborda o pré-crime. Tem o Detroit também, que esse bagulho, então... Sei lá, mano. É uma péssima ideia. Imagina, eles vão lá e botam na mão da manhã e falam o que é crime. Ou seja, vai toda e qualquer pessoa minimamente não convencional ou tipo desajustado social vai ser indicado como alguém que cometeu um crime. Que porra é essa? Não era mais fácil arrancar o pipi de quem é estudador da anatomia forçada? Ah, mano, se por acaso fizesse uma... Sei lá, eu, por exemplo, se eu perdesse algum membro, eu ia querer ser vascado, mano. Eutanásia é injeção na testa. Então, tipo, não vai fazer muita diferença. Pode vascar de uma vez que é melhor. Que é melhor mesmo. Pré-crime, pra quem discorda de mim, calma lá. Olha o Lula. Vê as merdas racistas e machistas que ele fala. O esquerdista discorda do que o pai lhe fala. Mas se outro fala, cadeia. Incongruência, né, rapaziada? É Vai impedir esperar que o quê? crimes aconteçam, mas é promover a pacificação social. É impossível impedir que crimes aconteçam. Exato. Contudo, uma vez que eles ocorrem, você deveria puni-los com rigor, Exato, pela pô. pacificação social. Caso contrário, as pessoas não só terão mais incentivos para cometerem crimes, mas também terão mais incentivos para se vingarem. O que vai ao meu questionamento sobre xingar mulher na internet ter uma punição maior, ou proporcional, ao do estupro. Cara, pra mim, desrespeito não deveria ser crime. Desrespeito, tá? Tem essa diferença. Se esse é o caso, por que então, ao invés de eu xingá-las online, eu simplesmente não as estupro? Esse é o Meu problema. Deus do céu! Falando de se utilizar justiça para praticar injustiça. Injustiça, com razão, gera injustiça. E só para deixar claro, porque vocês adoram atribuir desejos nas minhas falas, eu não sou favorável a penas mais duras para estupradores. Porque mulheres vêm acusando qualquer um de estupro por pura filha da putagem. E estupro é um crime difícil de comprovar sua veracidade. Se for um caso igual ao do Champinha, que há provas concretas que ele estuprou e matou a menina, tudo bem, que ele seja apedrejado até a morte. Beleza. O problema é que a maioria dos casos de hoje em dia não são assim. E não se dá pra confiar na justiça mochileira. O filme implica fortemente... Vai fazer mais sentido que esse filme? Mas isso aí, eu vou
que garotos de 14 e 16 anos são tão culpados pelos estupros na sociedade quanto os homens adultos. Hein? Não tô zoando, o filme realmente faz isso e ainda chama as crianças de criaturas, como se nem humanos fossem. Isso é algo que eu venho notando bastante entre o discurso feminista. Essa vontade de fazer com que mulheres, que naturalmente gostam mais de crianças que homens, odeiem crianças. Muito provavelmente para direcionar esse sentimento feminino pro lumpenproletariado. Um outro filme que eu não vi, mas eu sei que o ponto principal dele é esse, é o filme da A lógica dele A24. faz sentido, cara. Se eu tivesse pernas, eu te chutaria. Esse filme é, sem sacanagem, sobre uma mãe que sente um grande desejo de praticar filicídio. E o porquê dela querer tanto matar a própria filha, você me pergunta? Porque a filha fica doente, e a protagonista, como adulta e mãe responsável, tem que cuidar da menina. Só que ela não aguenta isso porque é muita responsabilidade. As pessoas acham que é meme, mas nós realmente chegamos em um ponto que mulheres são elevadas a serem mais frágeis que crianças na sociedade. Uma mulher não pode ter responsabilidades. Mas elas amadurecem mais rápido, você não está entendendo, elas amadurecem mais rápido. Olha, mano. Sacrificar pelos seus próprios filhos. Isso é muita opressão. A mulher, segundo a lógica feminista, é mais imatura que uma criança. Exato. August, você é o professor dos meninos. Qual é a sua opinião? Meninos dessa idade oferecem riscos para meninas e mulheres? Sim, oferecem. Meninos de 13 ou 14 anos podem causar grandes danos às meninas e mulheres. E uns aos outros. É a idade da rebeldia. Eles são possuídos por grandes impulsos, pelas mudanças físicas, pela enorme curiosidade que frequentemente resulta em acidentes. Emoções desenfreadas, incluindo profunda ternura e compaixão. E pouca experiência ou desenvolvimento cerebral para Meu Deus do conseguir céu, cara. Olha isso aqui, rapaziada. entender ou calcular as consequências de suas palavras e atos. Eles são como os novilhos. Jovens, inconvenientes, galantes, fortes. São altos, musculosos, criaturas sexualmente incisivas e com pouco controle dos impulsos, mas ainda são crianças. São crianças e podem ser ensinados. Como você pode ver, crianças apresentam um risco para a segurança das mulheres, devido à sua masculinidade tóxica. Eu disse que o filme não mostra o rosto de homens para deixar o discurso mais com um tom de propaganda. Contudo, o filme mostra o rosto de meninos, para impregnar na sua mente o rosto dessas criaturas, que possuem a capacidade de estuprar mulheres adultas. E veja bem, brancos. Todo esse Nossa, que criaturas malignas, credo. segmento das crianças. Esse filme é criminoso. Na China, mandariam quem fez isso pro paredão e ninguém diria um A. Ô, louco. Com 3 anos, meu irmão comia terra ainda. Era pra estar comendo terra ainda, cara. Crianças têm como objetivo inferir que a masculinidade é tóxica por natureza, assim como o comercial da Gillette fez há anos atrás. E eu creio que com orientação, com amor e com paciência, esses meninos podem reaprender o papel deles como homens na colônia. O que o filme quer dizer para as mulheres é para podar qualquer comportamento masculino que seus filhos possam ter e fazer lavagem cerebral feminista no garoto. Caso contrário, seu filho contribuirá para a cultura do estupro. Há esse simbolismo do feno, que é mostrado mais de uma vez. O feno simboliza a pureza, e os garotos em cima do feno, e as garotas embaixo, simboliza como o homem está acima da mulher na sociedade. O que pode até ter sido verdade em algum momento, porém, definitivamente não é nesse século. Nós tivemos bons exemplos disso nos últimos dias, como o caso do Henry Borel, um menino que foi espancado até a morte pelo padrasto, com a mãe sabendo que o filho da puta estava torturando o moleque. Inclusive, chegou a cobertá-lo no primeiro momento. O homem foi condenado a 43 anos de prisão, que sinceramente é pouco. No Brandonistão, esse verme pegaria a pena de morte. Porém, a mulher, que deveria ter protegido o filho desse merda, não fez nada porque o cara era político e rico. Nem ao menos se importou com o filho morto no colo. Tava tirando selfie na delegacia. Ela acabou por ser perdoada pela juíza Elizabeth Machado Lugo, que usou um truquezinho de fazer a mesma pergunta 2 vezes pros jurados, mas de maneira diferente utilizando o juridiquês. Ela primeiro perguntou ao jurado se o homicídio foi doloso, e eles responderam que sim. Só que aí ela perguntou a mesma pergunta, só que utilizando o juridiquês, e perguntou se o homicídio foi culposo, do qual eles responderam que sim, sendo que culposo é o contrário de doloso. E eu imagino que os exatos mesmos jurados responderam que sim sem entender, porque foi 4-3 nas 2 perguntas. Isso porque doloso significa quando você teve a intenção de fazer o mal, e culposo significa que quando você não teve a intenção de fazer o mal. É confuso pra caralho e por isso que ela fez desse jeito. A juíza fez isso, sem sacanagem, em nome da opressão desigual que nossas deusalheres sofrem. Em face da conduta imputada à acusada Monique, na modalidade homicida, claramente discriminatória de gênero, influenciada pela cultura patriarcal, que lamentavelmente
ainda norteia e permeia a mentalidade e as práticas sociais. Não à toa, encontra-se tanta dificuldade de se extirpar de nosso universo cultural o status quo de inferioridade feminina, em Detona esse planeta, na moral. que pesam os ruidosos Nesse país, movimentos que esse o planeta combatem. logo de uma vez. A oposição a este setor das moral, lutas cara. identitárias, no A mais extinção das está se vezes, tornando uma esperança opera pra de mim. forma sutil. Daí a dificuldade de se eliminá-la pela via da conscientização. Aliás, será que o Brandon vai Mas fazer um vídeo atualmente sobre pergaminho chegou alguma ao hora? extremo da misoginia declarada. É o que parece ter se Sim, dado só tô com relação esperando. à imputação dirigida Cadê um à vídeo ela. sobre pergaminho? Antes de mais nada, lhes Olha quero isso, cara, consignar essa que tânica fosse você o pai, jogou aqui, mano, e não a mãe, inferno. na mesma situação, Essa nem tânica. sequer teria sido ele processado, como é a regra nos processos de igual natureza. É que o papel culturalmente reservado à mulher, nos moldes patriarcais, não só dela exige ser mãe, mas muito além, a mãe perfeita. Mãe suficiente não basta. Desde a investigação, Cara, esse Monique que não está mereceu o escutando benefício aqui da é merda. dúvida. Moral. E ao longo do processo, Lixo. embora fosse apontada como mãe zelosa e não ter sido acusada de infligir diretamente agressões físicas a seu filho, a revolta evoluiu rapidamente para franco massacre nas redes sociais, com ataques muito mais virulentos do que aqueles dirigidos ao autor direto. E os Esse país precisa ser reformado, mano. ataques não se Na limitaram ao público em geral. Estenderam-se a alguns Pode profissionais pode envolvidos com a eliminar todos os causa, políticos, todos incluindo os as responsáveis por sua Imediatamente. custódia, passando pelas demais detentas, que se recusavam a dividir o mesmo espaço com a ré, chegando ao ponto de agredi-la no cárcere, pelo que o isolamento foi o que lhe restou. Incomensurável o sofrimento de quem, além de perder seu único filho, da que Eu não não vou tocar contribuiu assim pra intencionalmente, escutar isso aqui. viu-se alvo durante 5 longos anos de uma perseguição implacável contra sua honra e sua autoestima como mãe, para não falar do completo desprezo pela dor absoluto. Por todas essas razões, tem Veja, cometido a Brandon, justiça não mais vou tancar acertada isso aqui relativamente não, a cara. prisão Isso de aqui não tá culposo, certo. para o qual foi desclassificada a imputação original, a extinção de sua punibilidade pelo perdão judicial. Coitadinhas. Uma deusa Ler nem pode participar do assassinato do próprio filho mais que a sociedade patriarcal já quer punir. Teve também o caso da Ortobon, que a Justiça do Trabalho multou a empresa em R$300 mil porque eles não teriam mulheres em cargos de chefia. A ironia é que a turma de juízes que condenou os caras não tinha nenhuma mulher. Bem machista essa decisão. Esses só são alguns dos casos que eu consigo me lembrar que aconteceram nos últimos dias, onde mulheres são tratadas acima de homens, não apenas pela sociedade, mas também pela justiça. A cereja do bolo do filme é colocar pauta trans, pois claro que eles não deixariam passar essa oportunidade. Em uma É claro. sociedade de Puta que pariu. O melhor homem seria uma mulher interior. Puta que pariu. caipiras, ultraconservadores, ultra-religiosos É claro. e ultramachistas, a ideologia trans penetrou. Os homens da comuna podem até ser estupradores, mas eles não são monstros também, né, galera? Eles respeitam a opção sexual das mulheres na hora de estuprar. Muito bom que eles fazem a história de fundo da trans ser que ela transicionou depois de ter sido estuprada. Só que eles deixam claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Ela já se sentia um menino antes. Puta que E além pariu. de tudo, a trans só fica andando com as crianças e só fala com as crianças. O filme é contado como um flashback pra um bebê. E o simbolismo disso é que o bebê são as mulheres da próxima geração. E o que o filme quer mostrar pras mulheres de agora é que elas têm que lutar contra o malvadão patriarcado pra se libertarem. A única Deus maneira do de se céu, emancipar cara. é cortando completamente os laços com os homens, ou suprimindo completamente sua masculinidade. Se elas fizerem isso, as coisas serão diferentes pra próxima geração, porque a masculinidade é o que perpetua a cultura do estupro e a sociedade industrial. Grande mensagem. Mesmo se desconsiderarmos a propaganda política do filme, esse filme ainda é uma merda. Tudo o que acontece no filme é elas sentadas no celeiro conversando, com essa saturação horrenda. Me chamem de viadinho, mas eu odeio coisa escura e com baixa saturação. Uma das coisas que eu gosto do Mortal Kombat 1 em detrimento do 11 é a paleta de cores. O 11 parece bem mais realista. Entretanto, a paleta de cores do 11 é horrorosa. Eu odeio essa coloração no saturado. E eu sei que tanto em Mortal Kombat dá 1... uma gastura, assim, principalmente... Na televisão, com certeza fica melhor, mas, tipo, assim, na tela, assistindo um vídeo, fica uma bosta. Obviamente, qualidade do YouTube. Quanto nesse filme. O motivo da cor ser desaturada desse jeito é pra transmitir o sentimento de algo tenebroso e triste. O problema é que mesmo assim não fica bom em um filme que nada acontece, visto que tudo que elas fazem é ter um diálogo filosófico com esse dialeto marxista, apesar de serem iletradas, que é confuso e chato pra caralho de se Apesar de ouvir. serem O que iletradas. resta seria olhar pra tela, só que até isso é sem graça, por causa dessa coloração merda. Não tem uma única cena que seja sequer bonita visualmente.
cult. E eu sei que eles tentaram duro fazer uma cena assim porque esse é daqueles filmes cults de filhinho de papai rico e pretencioso. Até o filme antigo do He-Man, que é uma merda, tem uma cena que é visualmente boa. Mesmo em fodendo vídeos no YouTube, eu já vi cenas que visualmente são muito melhores que as desse filme. A diretora deveria ter elevado a saturação quando eles estavam saindo da colônia, justamente para simbolizar a esperança para um futuro melhor. Mas não, deixa tudo sombrio e triste mesmo. Foda-se. A atuação é boa. Quero dizer, o filme é sobre feministas histéricas e eu imagino que as atrizes são feministas histéricas. Então, bom trabalho na interpretação. O rapaz também interpreta bem um beta. E a dublagem transmite bem o sentimento dos atores. Como sempre da dublagem brasileira. Esse é o pior filme que eu já vi. Não, internet o filme é bem pior. Todavia, esse filme tá na disputa pelo segundo lugar. Não consigo me decidir qual é pior, ele ou Jiu-Jitsu. E se o filme que tu tá disputando entre qual é pior é o seu, ou um filme com o nome de Jiu-Jitsu, que não tem absolutamente nada a ver com Jiu-Jitsu, e tem efeitos especiais que são assim, talvez esse filme não devesse ter ganhado um Oscar. Eu sabia que aquela história das mulheres de fazer sanduíches com manteiga de amendoim tinha alguma coisa errada. Eu, no menos, comi um sanduíche com manteiga de amendoim. E eu peguei ela estava... São é fêmea. O quê? São é fêmea. Como pode? Eu, em todos esses anos com a minha cachorra, saí do lado dela uma única vez, que foi quando eu encontrei uma mulher e ela... É possível que as mulheres pegas não sejam culpadas pelos abusos, mas elas não são culpadas por não impedirem os abusos. Garoto, quando eu voltei, eu ouvi minha cachorra lambendo a... Você tá dizendo que tais condições foram criadas pelas mulheres e que todos os abusos foram possíveis por causa das circunstâncias da sociedade industrial? Espera, você tá querendo dizer que as responsáveis pelos ataques são tão vítimas quanto as vítimas dos ataques? De certo modo, sim. Meu filho, Scooby é trans. Não fizeram nada com ele. Ah, sim. Elas têm decência, são mulheres, mas não são monstros. Foi lançado há uns 3 anos. Ninguém... Caralho, esse filme foi lançado há 3 anos? Caralho! Nível de relevância minimista. Caralho, 3 anos que lançou essa bomba, mano. Eu ganhasse R$1 cada vez que eu visse um filme cuja parte do enredo é o cristão são os malvados. Malvadões, tá? Já teria dinheiro pra sair do Brasil. Estou ficando super misógino. Meu Deus, Rafux. Caralho. Rafux consome conteúdo de qualidade. Puta que pariu. Impossível que alguém assistiu essa esquizofrenia financiada por eles e não ficou completamente incomodado com esse nível de doutrinação. Nível, mano, isso aqui é doutrinação. Esse diálogo no final é genial, na moral. E imigrante disputando por ver quem é mais imputável. Aí é foda.